Falamos do capítulo 3 aqui no livro de Josué e hoje nós vamos expor o capítulo 4 do livro de Josué. Amém? Todos abriram? Capítulo 4 do livro de Josué. Vamos ler aqui. Diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apane 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam as 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto o viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saísse. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, perante vocês até que os tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho quando secou diante de nós, até que o estivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento que nós estamos juntos em Tua casa, em Tua presença, aprendendo mais de Ti.
declarando a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que nessa noite Tu venha nos instruir, Tu venha falar aos nossos corações, Tu venha nos capacitar, Senhor, e nos preparar para a Tua boa obra. Te pedimos, Senhor, tira de nós, do nosso coração, toda inquietação das coisas lá fora, toda inquietação com as dificuldades que porventura nós temos em nossas vidas. Que nós possamos hoje aqui saber que somente o Senhor é Deus e que o Senhor pode coisas poderosas e que essas inquietações de lá fora que estão assolando os nossos corações nesse momento possam ficar lá fora e que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nesse lugar e aprender mais de Ti e sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gente, na palavra passada a gente percebeu, né, que o pastor ele falou que os israelitas entraram ali dentro do Rio Jordão. Há uma passagem aqui no capítulo 3 que diz assim: quando os sacerdotes que chegaram à arca do Senhor, se achegaram à arca do Senhor, o soberano Deus dessa terra, puseram os pés no Jordão e a corrente e as correntezas será represadas e as águas formaram uma muralha. Ou seja, quando eles colocaram, os sacerdotes pegaram a arca e colocaram o seu pé na beira do Jordão, ali a água ela começou a ser represada. Ali o rio ele começou a represar na parte de cima e escoar para a parte de baixo. E aí eles viram ali um caminho. E hoje, nessa passagem aqui do capítulo 4, nós vamos dar continuidade nesse processo que eles estão passando, que é essa travessia do Rio Jordão, né? E hoje nós vamos falar sobre o memorial que nós vamos, estou me sentindo lá, o memorial que eles vão fazer, né, ali para que eles venham se lembrar desse grande milagre que aconteceu, né, que são as pedras que eles vão colocar tanto no meio do Rio Jordão quanto fora do Rio Jordão, lá na cidade de Gilgal. E também vamos ver o final da travessia, né? Nós vamos ver também a volta das águas, né? Quando os sacerdotes tiram os seus pés de dentro das águas e aí as águas voltam ao normal. E também nós vamos olhar aqui a edificação do monumento em Gilgal, como eu já falei. E aí eu quero trazer para vocês aqui, logo de início, o versículo 1 ao versículo 4, que vai dizer assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficavam parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Eu queria que vocês notassem uma coisa aqui muito importante, é que eles já tinham atravessado. Olha o que ele fala aqui: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, disse o Senhor. Ou seja, a nação de Israel ela já tinha passado o Jordão. Somente os sacerdotes estavam lá no meio do Jordão, parados, né, com a Arca da Aliança. E aí, essa nação, a nação de Israel, ela já tinha passado ali, literalmente, do Jordão. Porém, não foi tão fácil assim. A gente olha falando assim, e passaram o Jordão, né? Mas isso não foi tão fácil. E eu queria trazer para vocês essas dificuldades para que a gente entenda o que aconteceu ali. E aí, quando a gente imagina ali um rio, né? A gente, quando está aqui de frente para um rio e a gente olha a margem do outro lado, né? Automaticamente a gente vai olhar o rio cheio, a gente vai olhar o rio reto, né? Mas quando o rio seca, ele fica reto? Ele não fica reto, né? Ele vai ficar o quê? Fundo, porque, né? Não sei qual é a intimidade de vocês com o rio, né? Mas eu sou um nativo do rio, tô brincando. Mas a minha mãe tem uns parentes aí lá para Humberto de Campos e geralmente quando a gente vai passar algumas férias para lá, a gente faz tempo que não vai, né? Mas a gente percebe que lá tem aquelas lagoas, rios, né? E quando seca, fica ali aquele buraco, né? Onde o rio tá. Aí no fundo tem o quê? É tudo limpinho? Não. Geralmente tem galho seco, tem galho velho, tem resto de animal que porventura morre e fica lá, tem embarcação naufragada, que muitas vezes isso acontece, né? Tem lama, tem pedra, que justamente a gente vai ver
que eles tiraram pedras dali, né? Então não foi uma passagem tipo, foi maravilhoso, né? Então a gente percebe que aqui tinha uma descida, né? Porque eles desceram para dentro do rio, e lá nesse rio tinha pedras, tinha ali resquícios de lama, tinha tudo isso. Então isso, quando ele fala de um rio que secou ali, ele nos leva a imaginar tudo isso, né? Tinha restos, porventura, de animais, né? Marinhos, ou não sei, bois, que poderiam ter morrido por ali. Mas além desse terreno, além dessa dificuldade que eles estavam ali enfrentando ao caminhar por dentro desse rio para fazer essa travessia, além disso tinha também aqueles pensamentos, né? O que a gente vai encontrar do lado de lá? Como é que vai ser aquelas pessoas que estavam ali de frente com a batalha, aqueles homens que já estavam ali separados daquelas 2,5 tribos para adentrar ali a terra prometida para guerrear? O que eles pensavam? Né? Meu Deus, como é que vai ser do lado de lá? Será que eles vão entregar a terra? Será que eles vão brigar com a gente? E aí também tinha outras coisas, tinha suas famílias. Ninguém lá era solteiro, ou poderia ser solteiro, mas nem todo mundo era solteiro. Tinha gente com família, com filho, com filha, com esposa, né? Eles tinham as suas crias, seus animais, eles tinham suas bagagens, eles tinham as suas tendas, porque eles tinham ali aquelas tendas que eles faziam acampamento, né? Então tinha muita coisa. E além de todas essas coisas que gerava cansaço e inquietação nesse povo, uma providência precisava ser tomada. E qual era essa providência? O memorial precisava ser erguido, precisava ser levantado para lembrar essa obra maravilhosa que Deus ele estava fazendo na vida desses homens agora, né, lá no Rio Jordão. Então, eles estavam ali com algumas dificuldades para atravessar o rio, que não foi tão fácil. Eles estavam ali com algumas inquietações em seus pensamentos, estavam ali com algumas dificuldades, pois muitos estavam com suas famílias e bagagens, né? E aí, meus irmãos, eles tinham que levantar um memorial. Irmãos, independente de quão ocupados nós sejamos com os nossos trabalhos, então independente de quão ocupado nós venhamos estar com a nossa casa, quão ocupado nós venhamos estar com as nossas preocupações e também com as nossas finanças, nós não devemos negligenciar e nem omitir o que temos de fazer para a glória de Deus. Amém? Esses homens, eles estavam ali, passando por algumas dificuldades, porém, esse memorial ele não poderia ser deixado para depois. Ele não poderia ser deixado assim, não, a gente vem aqui num dia que as coisas estiverem mais calmas. Não, eles tinham que estar ali, eles estão no meio do rio. Então aquele memorial teria que ser feito ali, no meio daquele rio. Então não tinha como eles virem depois, quando a inquietação ou o cansaço diminuísse. Eles tinham que fazer naquele dia, naquela hora, hoje e agora. E até porque depois eles não estariam ali no meio daquele rio seco. Era nesse dia mesmo ali, dessa inquietação, que eles precisavam estar ali, cansado mesmo, de qualquer forma mesmo. E o que nós tiramos daqui para as nossas vidas é que assim somos nós. Nos dias de cansaço, nos dias de inquietação, nós somos chamados para glorificar a Deus com aquilo que nós temos. E nós precisamos fazer isso, independente da nossa inquietação, independente das nossas adversidades, independente das nossas tribulações. Por muitas vezes, no meio disso tudo, nós somos chamados para glorificar a Deus e o Senhor no seu serviço, em meio à nossa igreja, em meio à nossa congregação, ou em meio a um testemunho mesmo, de pessoa, no seu trabalho, na sua rua, e nós não podemos deixar de glorificar a Deus por conta das adversidades. Aqueles homens eles estavam passando por dificuldades, mas eles tinham que fazer um memorial, algo para glorificar a Deus. E eles não mediram esforços para fazer isso, e eles se esforçaram para fazer isso, e não deixaram a inquietação dominá-los. Do versículo 1 a 4, a gente também consegue perceber que mostra que a travessia do rio, que nessa travessia do rio, os sacerdotes eles estavam lá, no meio do rio. E agora,
Já não tinha mais ninguém dentro do rio, somente os sacerdotes. Mas agora o que eles precisam fazer? 12 homens precisam voltar para essa localidade, lá onde os sacerdotes se encontram, né? Eles precisam tirar dali 12 pedras, e essas 12 pedras representariam ali as suas 12 tribos. E aí a gente se pergunta, mas para que eles foram voltar para ali? O porquê, meu Deus, eles já não tinham passado? Já não tinham passado ali pelas suas dificuldades, mas em meio a essas dificuldades que eles foram, agora eles vão voltar. Olha o que vai dizer aí no verso 4 e 7. Josué convocou os 12 homens Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para você. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Deus dá aqui uma permissão para Josué e ele quer que construa ali um memorial. É Deus que quer que Josué construa esse memorial. E em meio a essas dificuldades, como eu falei, né, que ele foi, agora ele vai ter que voltar. Esses 12 homens precisam voltar ali para pegar essas pedras. E aí, essas pedras elas seriam levadas ali para um lugar chamado Gilgal, que é o lugar onde eles iriam acampar, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre esse lugar. Já para algumas pessoas, né, para alguns israelitas que estavam ali, poderia ser estúpido, né, para eles levantar um memorial ali, para dizer assim, ó, tem um memorial aqui, porque aqui a gente passou pelo Rio Jordão. Então, para algumas pessoas, aquilo ali não seria necessário fazer. Já para outros, eles ficaram tão tocados da parte do Senhor, que eles falavam assim, olha, o memorial não precisa não, né? Mas nós vamos ser um memorial vivo. O nosso coração e a nossa língua, ela vai ser um memorial vivo para todas as gerações, porque nós estávamos ali. E nós vamos declarar com os nossos lábios o que a gente viu, né? Que isso também é válido. Mas, porém, Deus, conhecendo o coração daqueles israelitas, conhecendo o coração e sabendo da inclinação que eles tinham ali para se esquecer dos seus feitos, ele ordena que eles façam um memorial. Porque ele já sabia, ele conhecia quem era eles, ele já sabia a fama desses. Quando a gente olha no livro de Juízes, levanta um juiz, eles levantam com o juiz. Quando o juiz cai, eles caem também. E aí levanta outro juiz, e aí todo mundo se levanta. O juiz caiu, todo mundo cai também. Então ele já sabia da inconstância desse povo. Então ele fala assim, não, dessa vez nós não vamos deixar só na memória. Assim como foi lá no Mar Vermelho. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos levantar aqui um memorial. E agora temos um memorial. Em cada língua, né, em cada coração, assim como um desses homens pensaram, em cada língua, em cada coração, há ali um memorial. Também nós temos um memorial ali em cada homem, porque não foi 12 homens de 12 tribos. Então ali, aquele homem, um de cada tribo, eles participaram ali daquele memorial. Então cada um pegou uma pedra essa que eles conseguiriam carregar até o lado de fora do rio. Então era uma pedra com certeza grande. E aí eles levaram para lá, e cada um desses homens, eles tinham ali uma parcela ali naquele memorial. Então esses homens, o que eles iam fazer? Nas suas tribos, eles iam falar, olha, eu, fulano de tal, eu participei daquele memorial. Ou seja, ali também havia um memorial a partir daqueles homens. E agora nós temos 12 pedras que vão ser levantadas e ficarão lá para a tradição daquele lugar, para a tradição daquele país, onde as pessoas vão passar por ali e vão olhar aquelas pedras lá e vão se lembrar, olha, por que essas 12 pedras? E as pessoas da tradição daquele lugar vão dizer, isso aqui simboliza a passagem
a seco que os israelitas tiveram aqui nesse rio, no Rio Jordão. E nós não somos diferentes, meus irmãos. Assim como esses homens também eram aqueles que se esqueciam, nós também temos essa inclinação para se esquecer, para nos esquecer, na verdade, dos feitos milagrosos de Deus em nossa vida. Por isso, temos a Bíblia hoje. Por isso, temos isso aqui que é chamado de Bíblia, que é a nossa Bíblia, que é um tipo de memorial que nos traz à mente aquilo que nos gera esperança, aquilo que transforma vidas, e até hoje ela é eficiente e vai ser eficiente até o fim dos tempos. E é como Josué falou, no futuro, quando os seus filhos perguntarem: mas o que é isso, papai? Mas o que é isso, mamãe? E aí você sabe qual é a resposta. Mas no futuro, quando o seu neto perguntar para você: mas o que é isso? Mas no futuro, quando o seu bisneto perguntar para você: mas o que é isso? Vocês já sabem o que vão responder. Isso é uma Bíblia, é a palavra de Deus, é onde porta aqui uma boa notícia do Evangelho de que Deus salva pecadores. E é isso que nós precisamos também, assim como aqueles homens, levantar esse memorial em nossas vidas e lê-lo. E fazer com que ele ultrapasse de geração em geração, não somente a nossa com os nossos filhos, mas com nossos netos, com os nossos bisnetos, e nós não podemos deixar esse memorial. E no verso 8 e 9, vai dizer: os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E ele as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estavam até hoje. Não se deixem corromper, não vai ganhar. Vocês estão me ouvindo? Vai para ouvir, né? Eu estou me ouvindo. Oi. Vamos lá, estão ouvindo? Amém. Vamos lá, versículo 8 a 9, mais uma vez. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número da tribo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. É interessante o paralelo que os estudiosos fazem, né, com Jesus no Novo Testamento e Josué aqui no Antigo Testamento. E aí tem um paralelo que eles falam assim: Jesus, o nosso Josué, tendo vencido a morte, né, passado pelo Rio Jordão, abriu um novo reino para o seu povo, que no caso ele chegou até a Terra Prometida. Deixou ali 12 discípulos para testemunhar a respeito do Evangelho. E ali eles levantaram 12 pedras para testemunhar o quão maravilhoso aquele milagre aconteceu. E esse paralelo com o Novo Testamento e a obra de Jesus é bem interessante. E aí, falando dessas pedras do meio do Jordão, essas pedras,
elas precisavam ali, né, ser levantadas por Josué. Josué falou assim, ó, além dessas, o Senhor mandou Josué, além das pedras que foi tirada de dentro do Jordão, né, para fazer um memorial fora, o Senhor pediu a ele um memorial dentro do Jordão. E aí o que foi que ele fez? Ele separou ali também 12 pedras, né, e deixou ali dentro do Jordão. Mas aí, alguns estudiosos também dizem que aquelas pedras estavam ali para ser vistas. Porque o porquê deixar uma pedra no meio do Jordão se elas não vão ser vistas? E aí eles dizem que porventura, aquele rio, quando ele voltou ao normal, quando ele baixava, essas pedras eram vistas, né? E as embarcações, porventura, tinham aquilo ali como lugar onde não poderia passar porque havia pedras ali levantadas. E também eles dizem que quando o rio ele conseguia aumentar o fluxo, as pedras ficavam ali só com a pontinha aparecendo, onde dava para ali ouvir a zoada da água, né, naquelas pedras. Igual, não sei se vocês já foram ali em morros, né, que vocês percebem que quando o rio seca, né, a gente vê ali todas as pedras, né, bem redondinha, né, e depois quando ele sobe a gente vê ali, algumas a gente não consegue mais ver, mas as outras a gente consegue ver só a pontinha delas, né. Então foi basicamente isso que aconteceu. E quando ele diz aqui que e elas estão lá até hoje, né? Ele se refere ao dia, ao tempo que foi escrito aqui esse livro, não até hoje, porque infelizmente até hoje elas já não estão mais, nem elas e nem lá as pedras de Gilgal. E aí no verso 10 e 11, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando tinha acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Gente, o autor, ele deixa claro aqui que tudo que Josué fazia, ele fazia por ordem do Senhor. Ele não fazia algo que dava na telha dele, ele não fazia algo, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não. Ele fazia algo que era ordenado pelo Senhor. E ele fala também aqui por meio de Moisés. Olha o que diz aqui no final do verso 10, ele fala assim: o Senhor ordenou a Josué por meio de Moisés, mas não tem ordenança ali de Moisés direto para Josué. Para Josué, nessa passagem que ele está ali dentro do rio, né? Então não tem referência aqui, mas a gente vê isso aqui como uma ordenança de Moisés de um modo geral, daquelas assim: siga as orientações divinas, Josué. Olha, Josué, você precisa ser justo, confie no Senhor. E essas eram mais ou menos as orientações de Moisés para Josué. E quando ele fala que ele recebe ali essas orientações por meio de Moisés, era porque essas orientações gerais tinham sido dadas por meio de Moisés para eles. E aqui diz que o povo atravessou apressadamente. Só que o povo já tinha atravessado, né? Segundo o verso 1, né? A gente percebe que o povo já tinha atravessado. E agora aqui no verso 11, ele vai falar, no final do 10, ele vai dizer assim: o povo atravessou apressadamente. Mas e aí? Se o povo já tinha atravessado, como é que ele está dizendo que o povo atravessou de novo? Algumas pessoas falam que essa travessia rapidamente foi daqueles 12 homens que foram lá rapidamente pegar aquelas pedras e saíram. Mas a gente vai ficar com o povo mesmo, porque como ele está falando aqui, frisando algo que já aconteceu desde o verso 1, que o povo, né, toda a nação terminou de atravessar, então a gente vai entender aqui que foi todo o povo mesmo, que passou ali por dentro do Jordão rapidamente. Mas aí a gente também se pergunta, mas por que apressadamente, né? E há aqui algumas explicações para esse apressadamente. Uma das explicações é que Josué ele tinha ali pressa, né? Pois essa passagem deveria durar um dia e ninguém poderia ficar para trás. Então, para fazer uma passagem dessa, precisava pressa, né, meus irmãos? Vambora, não dá para ficar olhando para o lado, não dá para ficar olhando para o outro, vambora. E aí, eles passaram ali apressadamente, porque precisaria durar um dia naquele lugar. Alguns
Se apressaram, pois não eram capazes de confiar em Deus. É algo a se pensar também. Pois eles falavam assim, não, vamos embora, porque esse mar vai se fechar. E esse rio vai se fechar. E eu não estou querendo ficar aqui no meio desse rio. E por ter pouca fé, eles queriam passar ali apressadamente. Tinha uns também que não queriam abusar da paciência dos sacerdotes, né, que estavam ali com a arca no meio do Rio Jordão, que já estavam ali, eles já tinham passado, depois voltaram de novo, depois voltaram de novo para a margem, né, e eles estavam com esse pensamento. E outros estavam ali ansiosos para chegar em Canaã. Então vamos atravessar o mais rápido possível, vamos para Canaã, porque lá é a nossa cidade. Porém, nós entendemos que Josué ele tinha pressa, né? Ele tinha pressa ali em atravessar de fato, pois essa passagem ela deveria ela deveria durar ali um dia e ninguém poderia ficar para trás. No verso 12 e 13, ele vai dizer: os homens das tribos de Rubens, de Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Josué os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Não sei se vocês se lembram, né? Mas o pastor falou isso aqui das pregações passadas, mas Moisés ele tinha um trato com essas tribos, né? Ela está lá em Números, capítulo 32, o capítulo todo fala sobre esse trato, né? E também lá aqui, no mesmo livro de Josué, no capítulo 1, do verso 12 a 15, ele vai falar sobre isso, que eles, né, precisariam ir na frente, né? Porque antes deles adentrarem a esse lugar, a passarem pelo Rio Jordão, eles pediram para ficar do lado daqui, né, do Rio Jordão, porque aqui era bom de criar gado, né? E aí eles pediram lá para Moisés falou, eles fizeram um trato que quando eles atravessassem o Rio Jordão, né, eles já estariam do lado daqui, eles já estariam estabilizados, né? E o versículo 32 de Números fala sobre isso, que eles iam chegar, iam se estabilizar, iam fortalecer as suas cidades, iam deixar as suas esposas e filhos e animais lá nas suas cidades fortalecidas, e no tempo que fosse acontecer a travessia do Rio Jordão, eles iriam atravessar na frente para o combate, e eles só iriam voltar para as suas terras, voltar novamente, passar pelo Rio Jordão e voltar para cá, para o outro lado da margem, depois que todo mundo já estivesse ali estabilizado dentro das suas terras, cada um bonitinho, direitinho, sentadinho. Então, esse era o trato deles aqui, e por isso a Bíblia fala que eles foram na frente, aqui, cerca de 40.000 homens. E o verso 14 vai dizer: naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles os respeitaram, enquanto viveu como tinham respeitado Moisés. Aquele que honra a Deus, meus irmãos, será honrado por ele. E enquanto ele diz que vai, e quando Deus diz que ele vai exaltar um homem, ele exalta esse homem de fato. Ele já havia falado isso para ele lá no verso 7 do capítulo 3. Ele disse assim: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Então, ele fez essa promessa para esse homem, e aí no verso 14 aqui, ele começa a exaltá-lo. No entanto, não foi só pelo bem que Josué fez que ele foi exaltado, mas foi pelo seu amor pelaquele povo, foi pela sua vontade ali de cuidar do povo, foi pelo zelo, foi pela sua capacidade ali de conduzir também aquele povo, e não somente pela a sua vontade ali de capacitar aquele homem. E esse reconhecimento, ele não vem por meio ali de grito, ele não vem por meios aqui de ameaça, ele não vem por meio de pulso firme, como a gente olha aqui Josué conduzindo o povo, mas ele vem por santidade. Ele vem por amor, ele vem por um indício aqui positivo aqui de cuidado constante que esse homem estava tendo com o povo de Deus. E aí ele recebe essa exaltação. Deus, meus irmãos, ele conhece o meu coração.
Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe daquele coração cheio de pureza. Ele sabe daqueles corações cheios de santidade. E Ele conhece aquele que ama o seu povo. Ele conhece aquele que busca honrar o Senhor verdadeiramente. Honre o Senhor, meus irmãos. Eu declaro a vocês, honre o Senhor, não como aquele que busca essa honra aqui na terra, não como aquele que busca essa honra terrena, mas com aquele que busca honrar o Senhor por ser grato, porque hoje nós já temos uma parcela no céu. Então, nós devemos honrar o Senhor aqui, não porque nós queremos honras aqui mediante a homens, mediante a sociedade, ou porque a gente quer crescer e sair daqui e ir para outros lugares para ser exaltados, não, mas devemos honrar a Deus, porque Deus já nos salvou, Deus já nos conduziu à Nova Jerusalém, nós já estamos salvos porque cremos, então nós deveremos exaltar o Senhor por isso, e nós devemos glorificar para Ele, porque foi para isso que nós nascemos. E no verso 18, ele vai dizer, quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Mais do que nunca, mais do que nunca a gente percebe que isso aqui foi um verdadeiro milagre, A gente falou aí de um suposto fenômeno da natureza que também é o agir de Deus, mas quando a gente olha isso, que esses homens colocam os seus pés na margem do lado de lá, do início do Jordão, e eles se abrem, e quando eles tiram os seus pés, os sacerdotes tiram os seus pés e ele se fecha, então a gente vê que aquilo ali foi induzido por aquele momento. E não simplesmente por algo que foi relacionado à natureza. Não que isso também não poderia ter acontecido, Mas quando a gente ouve esse relato que a Bíblia nos traz, que ele coloca o pé e o rio se abre, e ele tira o pé e o rio se fecha, um fenômeno da natureza poderia ser algo só se fosse muita coincidência, Mas nós, olhando esse fenômeno aqui, conforme que a palavra de Deus fala, nós ficamos com um grande milagre de Deus. E esse milagre, ele precisa ficar gravado na memória daqueles homens e daquelas pessoas que ali viveram. E no 19 e 20 ele vai dizer assim, no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. E aqui, Gilgal era uma cidade que ficava ali entre Jericó e o Rio Jordão. Então eles foram para ali, eles acamparam ali naquele lugar. E nesse lugar, eles acamparam, edificaram ali o memorial com essas pedras. Eles chegaram lá naquele lugar, e lá naquele lugar foi deixado aquelas 12 pedras. Aqui eles não falam como as pedras estavam, se era uma do lado da outra, uma enfileirada, se era uma em cima da outra, mas algo que a gente deve frisar é que essas pedras, elas foram tiradas do rio por um motivo, porque elas eram pedras do rio. Elas não eram as pedras secas, Porque tinha a pedra lavrada, que poderia ser um monumento muito mais bonito, que é aquelas pedras esculpidas, que eram as pedras como se fosse uma pedra grande brita, que eles esculpiam e poderiam fazer ali algo bem bonito de 12 pedras. Porém, ele quis pegar as pedras do rio, porque há uma diferença quando a gente olha para uma pedra seca que vive fora do rio para uma pedra que vive dentro do rio. A pedra do rio ela é mais boleadinha, ela é mais gordinha, mais redondinha, ela é mais escura, ela fica mais úmida. Então, quando tu pega essas pedras e coloca ela lá em Gilgal e diz assim, isso aqui é um monumento construído porque essas pedras foram tiradas do Rio Jordão, as pessoas dizem, é verdade. Essa pedra é uma pedra que as pedras que ficam dentro do rio. Mas se tu pega ali e faz um monumento com pedras lavradas, pedras que a gente encontra em qualquer lugar, seria algo muito duvidoso. Então, essas pedras foram tiradas dali do Jordão, justamente para trazer essa certeza de que, de fato, aquelas pedras saíram de dentro daquele rio. E aí, no verso 21 e 22, ele vai dizer, disse eles aos israelitas, isso aqui ele vai repetir mais uma vez, ele já repetiu lá no verso 6, e agora ele vai repetir aqui no verso 21. Disse ele aos israelitas,
No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significa essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o estivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fez com o Mar Vermelho quando secou diante de nós até que o estivéssemos atravessados. Estudiosos vão dizer que essas pessoas que atravessaram o Mar Vermelho naquele tempo da travessia do Rio Jordão não tinha nenhuma, mas se tivesse algumas lá, essas pessoas no tempo da travessia do Mar Vermelho, elas eram crianças. Então poderia ser que essas pessoas não se lembrassem desse episódio, mas pessoas assim, maduras, já velhas, não existiam mais pessoas naquele lugar que tiveram atravessado, que hoje estava repetindo essa travessia. Não, o que acontecia ali? Por isso, ele repete essa questão da didática aqui, de compartilhar com seus filhos, porque o que aconteceu? Essas pessoas têm na memória hoje, atravessando o Rio Jordão, que um dia os seus pais atravessaram, os seus avós atravessaram o Mar Vermelho, porque por conta da didática, de falar assim, conte para os seus filhos, conte para os seus filhos, conte para os seus netos, os feitos poderosos que o Senhor fez. Então, por conta dessa didática de falar e de passar de geração em geração, é que eles sabem que isso aconteceu lá no Mar Vermelho. E agora ele traz aqui mais uma vez e ele repete. Quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, ele fala lá no verso 4, lá no verso 6, e agora ele fala mais uma vez aqui no verso 22. Então, por conta dessa didática, que eles lembram disso tudo. E agora isso ia acontecer da mesma forma, porém agora eles têm não somente essa didática, mas eles também têm um memorial. Eles têm aquelas pedras que estão lá no meio do Rio Jordão e também eles têm aquelas pedras que estão ali em Gilgal. E meus irmãos, quando a gente chega aqui no versículo 4, para finalizar, o versículo 4 ele já finaliza por ele mesmo. Ele já conclui aqui por ele mesmo. Ele diz assim: ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor ela é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque ele conclui dizendo não só para aquele povo, mas ele conclui dizendo para a gente. Isso aqui serve para que todos os povos, e todos os povos nós estamos incluídos dentro desses povos, para que a gente venha saber que a mão do Senhor ela é uma mão poderosa. Olha só os grandes feitos que o Senhor fez durante a história. Ele abriu um mar para as pessoas passar. Mais na frente a gente vai ver outra grande proeza, que eu não vou dar o feedback para vocês, não vou dar spoiler, mas ainda nesse livro nós vamos ver ele parando uma coisa. Quem sabe o que é que ele vai parar? Show de bola. Quem? Já disse que é o sol. Será que é o sol? Nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas ele vai fazer grandes coisas aqui. E a gente percebe o quê? Que o Senhor ele é poderoso. A mão do Senhor ela é poderosa. E isso é para que nós venhamos temer o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Nós devemos temer esse Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, muitas vezes a gente está passando por certas dificuldades, por muitas vezes nós estamos passando por coisas em nossas vidas que eu sempre gosto de bater nessa tecla quando eu estou aqui falando sobre isso, porque a gente esquece esse Deus poderoso, que Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que estava lá em Gênesis, o mesmo que está aqui em Apocalipse, o mesmo que vive hoje, vai viver eternamente. Por muitas vezes a gente esquece disso. Nós precisamos nos lembrar hoje, e essa palavra hoje nos chama para o centro dessa memória, para o centro desse memorial. Hoje nós estamos aqui com esse memorial aqui, que nos lembra todos os dias e nos traz todas as histórias desse Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele precisa ser lembrado, Ele precisa ser temido, porque ninguém, meus irmãos, é igual ao nosso Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar?